Olá Porto Velho, olá Rondônia, olá Brasil. Nossa, muito boa tarde para você, meu amigo de casa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar juntinho conosco nessa quarta-feira. De volta aqui o seu programa A Voz da Comunidade. Agradecendo em primeiro lugar a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Agradecendo ao nosso diretor Josimar. É isso aí, estamos hoje com a presença do Pastor Val. Na temporada passada nós tivemos um contratempo, acabou que não deu certo, ele já estava a caminho para vir para a entrevista e hoje nessa temporada aqui nós estamos iniciando com o pé direito, reiniciando com o pé direito também, com a presença do Pastor Val Seni. Pastor Val Seni, que tem uma vasta história aí no campo político e também pastoral e também terapêutico, que hoje nós temos muito a conversar. E você que está em casa pode nos assistir pelo site www.rotamusicalbrasil.com e também pelo aplicativo Rota Musical Brasil, YouTube, Facebook, Instagram, em todas as mídias digitais você pode nos acompanhar com o programa Rota Musical Brasil. Eu já vou aproveitar para mandar um alô ao pastor Edilei do Carmo, CPL do Carmo, lá em Ji-Paraná, assistindo a programação. Nosso muito obrigado, pastor Edilei. Compartilha aí com o pessoal aí. Ji-Paraná em peso tem que vir para cá para assistir o nosso Rota Musical Brasil. Mas eu já quero aproveitar para fazer aqui meus agradecimentos também a todas as pessoas que nos incentivaram a estar novamente com a programação. Quero agradecer também ao pastor Val Seni e o nosso diretor, pastor Val Seni, o nosso muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa A Voz da Comunidade. Boa tarde, pastor João, a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma oportunidade da graça poder estar aqui. É um prazer, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nós, como eu falei, nós temos um bate-papo sensacional aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Jânio. O Jânio que está nos assistindo lá no restaurante. Como é o restaurante? Deixa eu perguntar para ele. Restaurante Jardim. Restaurante Jardim. Deus abençoe, Jânio. Você é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Uma hora você vai vir aqui no programa para a gente conversar sobre outros projetos, principalmente o seu projeto aí na área de ajuda, de assistencialismo, né? Você é um camarada, um coração fantástico. E obrigado por estar sempre junto conosco, tá bom? Pastor Val Seni, muito obrigado pela sua presença. Quero dizer que para nós é uma honra lhe receber aqui. Sei que está no Ministério Pastoral já há bastante tempo, né? São 19 anos, faço esse ano, que Deus me concedeu a graça de vir pastorear na Zona Leste. E ano passado me tirou da Zona Leste para ir começar a pastorear a nossa igreja, que chamamos Igreja Missionária Unida Central, ali na Nova Porto Velho. Missionária Unida Central, mas o senhor mora, tem patrimônio, tem clínica aqui na Zona Leste. No caso, que é o do Amor Redentor, como é que... Sim, eu sou zona lestiano, né? Zona lestiana. Aqui nasceram, aqui eu casei filhos na minha casa, aqui na Zona Leste, aqui na Rua Maísa, ali na Rio de Janeiro. Temos a Clínica do Casamento, que é o lugar onde a gente trabalha internação de casais no setor chacareiro do Jardim Santana. Então, assim, apesar de agora geograficamente estar morando na região central por causa do foco do pastoreio ali, mas a nossa vida está integrada na Zona Leste. Uma das coisas que, acompanhando a sua história, a sua vida, que eu conheço o senhor já há bastante tempo, mas acompanhando, eu vim descobrir depois a quantidade de filhos que o senhor tem. Ei, o homem trabalhou bem, e aí também tem aqueles que ele achou que estava pouco de casa e eu vou trazer mais menino para cá. Quantos filhos? Deus nos concedeu a graça de termos, eu e Cida, 9 filhos biológicos. É forte, Brasil. Mais de 30 adotados. Eu falo mais de 30 porque quando chegou no 30 eu parei de contar. Meu Deus do céu. Ano passado mesmo veio novas pessoas lá para dentro de casa.
mais de 30 pessoas que em algum momento da sua vida morou integralmente na nossa casa e a gente teve ali a graça de poder cumprir um papel de paternidade. Isso faz parte do chamado pastoral? Ou era um desejo do coração Não, eu assim, honestamente, eu acho que tem coisa que não é parte do pastorado como se fosse uma coisa que Deus decidiu. Uhum. Eu acredito que isso é uma convicção espiritual. Fazer o bem para as pessoas, né? Acolher pessoas, Jesus falou sobre isso, né? É parte do princípio cristão. A gente planeja isso? Não. Esse ano tem pessoas que, por uma questão, né, muito pontual, planeja adotar alguém. Mas no nosso caso, não. São pessoas que em algum momento se encontraram necessitadas. A nossa casa, né, sempre foi um lugar de acolhimento. A gente brinca que a nossa casa funcionou sempre como se fosse um grande acampamento a céu aberto. E percebendo as necessidades daquelas pessoas, você tem um momento que você não pode nem dizer não. Por exemplo, quantas pessoas a gente já acolheu com depressão que estava à beira de um suicídio? Aí você vai falar assim, não vai ficar aqui na minha casa? Não, você não tem como não acolher. Aí fica um mês, fica 2, fica 3, porque senão você vai ficar 1 ano. É verdade. Né? É verdade. E aí questões que em algum momento, como a gente lida com casamento, envolveu separação, aí acolhe uma família. Às vezes é um jovem com depressão, às vezes alguém com problema de questão de droga. E aí são situações diversas que por causa da vocação a gente entende que o acolhimento ele é só uma consequência, porque a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, uma das premissas que a palavra de Deus orienta é que seja hospitaleiro. É verdade. E o que é a hospitalidade? É fazer da sua casa um espaço de acolhimento, ora momentâneo, ora mais demorado. Né? Então eu nem vejo isso como se fosse uma coisa que Deus necessariamente quis ou que a gente quis. Eu acho que Deus quer que qualquer pessoa que puder ajudar, ajude, como na parábola do bom samaritano. Uhum. Quem era o vocacionado? A verdadeira religião, ela está nesse assistencialismo, né? Tiago diz que a verdadeira religião é apoiar o órfão e a viúva, né? Nas suas necessidades. E na parábola do bom samaritano, Jesus fala sobre isso. Quem que amou o próximo? O vocacionado, que era o levita? Não. O sacerdote, que ia para o templo? Não. Quem que amou aquela pessoa? O samaritano. O samaritano era vocacionado para aquilo? Não, ele estava indo a negócio. Ele estava indo a trabalho. Ele encontrou a pessoa caída e ele parou, acolheu aquela pessoa naquele momento, limpou as feridas, né? Deu uma assistência para ele no momento, levou até uma hospedaria, deixou ele lá e disse assim, olha, tá aqui o dinheiro que ele vai gastar e quando eu voltar, se ele tiver gasto mais do que isso, eu pago. Ele não mudou a rota do seu trabalho. Ele não mudou a rota dos seus compromissos, mas ele parou para fazer o bem no momento que precisava. Disse assim, ó, agora cuida aí que eu estou indo ali e vou voltar. Então eu sempre digo que ninguém precisa de uma patente para fazer o bem. Uhum. Ninguém precisa parar do seu emprego, ninguém precisa parar de ser um empresário, mas em algum momento precisa parar e olhar do lado e ver que tem alguém sofrendo e aí estender a mão para ajudar. E também não precisa esperar os holofotes para fazer alguma coisa. Nem os anjos mandar e nem Deus. Pronto, tá aí. Quem sabe o que tem que fazer e faz sem o seu senhor mandar é servo bom e fiel. Exatamente. Não é verdade? É isso. É só ratificando, o Jânio tá falando lá que lá é restaurante Churrascaria Bom Jardim. Então tá aí, fiz até um jabá aqui, o melhor restaurante da cidade, lá do meu amigo Jânio, né? Ele e o Cabeça lá. Que Deus abençoe, um abraço, viu? Quero dizer que eu tô patrocinando um almoço para 2 pessoas aí, do Josimar Nunes e a dona... Qual é o nome da tua esposa? Dona Francisca. Tá patrocinado. A hora que eles quiserem ir aí, né? Um almoço do Josimar Nunes e também da Dona Francisca, viu, meu diretor? Tá bom? Tá seguro o almoço. O dia que você não quiser comer em casa, é só avisar. Eu vou comer lá naquele restaurante lá. E pronto, e Zé Fininho.
Pastor, o senhor escreveu alguns livros, né? E teve um que foi um grande destaque, que é o Amor Redentor. Sim. A inspiração para esse livro? Então, o Amor Redentor, ele é, eu diria que, o fundamento que Deus usou para restaurar o meu casamento com a minha esposa. A gente tem uma história de casamento, de restauração muito forte. E aonde que Deus me ensinou os princípios bíblicos? No livro de Oséias. Livro de Oséias. E ali, o livro de Oséias revela um método de terapia para casal. E esse método é o mesmo método que o próprio Deus usou para restaurar a relação dele com Israel. E Deus usou esse método para restaurar o meu casamento. Então, quando eu vim para o Ministério Pastoral, a gente já veio com essa bagagem teológica e nós já tínhamos aí sim uma chamada de Deus para essa área. Porque Deus nos fez a promessa que está lá em Oséias 2, do 14 ao 17, né? Que aonde foi Jacó, Deus levantaria como porta de esperança. Então a gente vem para o ministério aí sim com a chamada para trabalhar com casais e família. E aí passamos muitos anos trabalhando, desenvolvemos esse método terapêutico, depois aí fomos estudar também psicologia, psicanálise, fomos desenvolver metodologia, e aí o livro Amor Redentor é o livro que é uma proposta de terapia para casal, porque é o resultado do método que nós usávamos quando internávamos ou internamos as pessoas na clínica do casamento. Então o Amor Redentor, ele é um modelo de terapia para casais. Pronto. O seu testemunho, eu tive a oportunidade de ouvir em partes, mas é muito forte. Eu acredito que isso contribuiu também, né? Eu diria que o testemunho, ele acaba sendo a prova viva daquilo que Deus fez, né? Então, com certeza, o testemunho ajudou a impulsionar o livro, porque as pessoas já conheciam o testemunho. E no livro a gente só tem mais oportunidade, mais páginas de ser mais detalhista, né? De contar toda a trajetória, porque o livro não é sobre o nosso testemunho. O testemunho, ele é um capítulo que inclusive está no apêndice. Então quem lê o livro não vai ver falar de Pastor Val, Pastora Cida, vai entender o método de Deus. No final, lá no apêndice, tem o nosso testemunho. Então quando a pessoa lê o livro, depois ele vai ler o nosso testemunho, aí ele vai entender por que a gente conseguiu vencer. Porque às vezes, quando a pessoa ouve um testemunho muito impactante de alguém, a pessoa fala assim, uau, que coisa gloriosa Deus fez. Mas ele não consegue aplicar aquilo. Porque quem conta testemunho só conta a parte da derrota, da prova e da vitória. Não conta o processo. Não tem tempo de contar o processo. E o processo é os detalhes. E tem coisa que num testemunho nem dá de contar. Eu falo para as pessoas, nosso testemunho é muito forte, mas há detalhes que eu não consigo contar. Porque às vezes eu diria que para as pessoas é até complexo ela entender aquilo. É até complexo, né? Então, assim, e para quem viveu é uma angústia muito grande. E é aí onde entra a graça de Deus e a soberania de Deus, né? Então, as pessoas, a cidade de Porto Velho já conhecia o nosso testemunho, porque nós já éramos pastores muito conhecidos. Eu já havia sido presidente do Conselho de Pastores por vários anos. A gente já pregava. Eu já tinha escrito outro livro para casal, que era o Você Disse Sim, que já era o livro mais usado, curso mais usado em Porto Velho para trabalhar com casais. Nós já tínhamos implantado rede de casais em mais de 50 igrejas e denominações, então a gente já era muito conhecido. Aí quando a gente lançou o livro e a clínica terapêutica do Amor Redentor, em 10 meses nós vendemos 2.000 livros. Passou pela clínica terapêutica do Amor Redentor, mais de 2.000 pessoas em 10 meses. Explodiu mesmo. Eu tive a oportunidade de ver e ouvir testemunho de pessoas que estavam com o casamento já destruído. E depois falaram assim, eu passei pelo processo e minha vida mudou radicalmente dentro de casa. Pessoas que enxergavam o problema na outra pessoa e o problema era nela. Sim. E
e houve esse tratamento e a pessoa atribui ao processo que passou na clínica do... Então, a clínica ela é muito forte, né? Porque assim, geralmente palestra de casal, igreja, é muito clichê. Ama teu marido, ama tua mulher, o marido tem que se sacrificar pela esposa, a esposa tem que, né, honrar o marido. As pessoas nem gostam muito em aspectos gerais, às vezes, de ir, porque já foi em tanto culto de casal e é geralmente quase a mesma coisa. E quando elas participam da clínica do Amor Redentor, é algo completamente diferente de tudo que elas já ouviram. Pelo radicalismo da linguagem, e por entender que aquilo foi algo que o próprio Deus criou. Então, quando eu começo dizendo, por exemplo, que o livro de Oséias é um livro que trata do casamento de Deus com Israel, a maioria das pessoas não consegue entender Oséias assim, mas é assim. E quando Oséias, no capítulo 1, ele declara, através do profeta, Israel me traiu. Deus está se considerando marido traído por Israel em praça pública, porque era em praça pública que Israel adorava outros deuses. E quem é que consegue continuar amando um processo de traição? De um processo de traição. E aí que é o radicalismo. Então é nesse radicalismo que Deus está se considerando marido traído. Aí às vezes eu uso a expressão popular. É como se Deus colocasse hoje em dia no Instagram dele, no Facebook, eu sou corno. É uma linguagem forte para nós hoje em dia, né? Mas é essa a linguagem. Então a Bíblia, ela trata do pecado de promiscuidade sexual como se fosse um pecado de idolatria. Então Israel, minha esposa, me traiu. Deus está declarando isso para o profeta. E aí Deus pega o profeta Oséias e diz assim: Oséias, eu vou te ensinar o que é amar. Aí o Oséias, imagino eu, né, como profeta ingênuo, todos nós temos um momento no ministério profético de ser ingênuo, né? Uhum. Deus, eu quero aprender a amar. Você quer aprender a amar? Eu vou te ensinar, Oséias, o que é o amor. Eu quero que você case com uma mulher que vai te trair. Você quer entender o que eu sinto? Essa mulher, você vai casar com ela, ela vai te trair. Não satisfeita a te trair, ela vai ter filhos fora desse casamento. E quem que vai cuidar desse menino, Oséias? Tu. Tu vai cuidar desses meninos. Oséias foi o profeta em que Deus falou: vai, pega uma mulher adúltera. Sim. E casa com ela. Uhum. Exatamente. Eu penso assim que Deus estava dizendo assim, ó, assim é a igreja. Exatamente. Peca, assim erra, falha, adultera, mas eu amo. Exatamente, é forte. Eu vou mandar aqui o nosso diretor, o Jânio, lá do Bom Jardim, do restaurante, mandou o endereço, tá? Rua Atolfo Alves, 8767, bairro São Francisco, para a hora que você for lá, tá? Aqui tá ligadinho no programa. Doutora Maria Vonetti também, ó, lá da Clínica Viso, tem que colocar a propaganda dela aqui. Temos também aqui o pastor Jonas Limas e o pastor Jonas Oliveira ligado também na programação. Pastora Gisele, um abraço também para minha digníssima esposa lá no bairro Mariana. Daqui a pouco começa o pedido de repeteco, pastor. Ainda nem terminou ainda, tá bom? Vamos lá, gente. Eu quero pedir aqui pro nosso diretor que ele consiga aí achar um louvor daqueles bem bonito para deixar mais bacana esse ambiente aqui da entrevista, que está sendo muito forte. Se for romântico é melhor ainda, que a gente já vai fazer um processo aqui do Amor Redentor aqui na programação. É forte. Qual que tá na agulha aí, diretor? Deixa eu buscar aqui. Aquela música que é toda do rapaz lá da Bahia, como é que é o nome dela? Agora você me apertou sem me abraçar. Tem um punhado, né, do pessoal de... Mas tem um bocado aí. Ele vai achar, gente, daqui a pouquinho nós vamos estar tocando aí um louvor, mas nós vamos continuar aqui falando do Amor Redentor. Veja bem, aqui na Zona Leste, né, pastor, tem a clínica do Amor Redentor. Hoje, se uma pessoa quisesse ela está com problema no relacionamento, para ela conseguir fazer
esse tratamento, quais são os procedimentos, o que ela deve fazer, onde ela tem que procurar a clínica como? Pastor Jonas, a clínica... João, voltou. Desculpa. O Jonas de novo. João, João, a clínica, ela surgiu da necessidade da gente ter um ambiente terapêutico para internar pessoas que estão em estado de crise, aquela coisa assim, eu vou me separar, eu vou divorciar hoje. Eu costumo dizer que essas pessoas precisam ser interditadas, porque elas estão tomando uma decisão muito grave sobre um efeito emocional ou espiritual muito sério, mas que elas vão se arrepender. As pesquisas dizem que 90% das pessoas que se divorciam, elas se divorciam amando o outro. Mas mesmo assim não conseguem viver junto. Por causa de quê? Porque o ambiente está muito ruim. E naquele ambiente que ela está vivendo, ela não consegue ter um ambiente terapêutico, um ambiente restaurador. Então o que é a clínica do casamento? Tira essa pessoa desse ambiente tóxico, leva ela para um ambiente, né, preparado, é um hotel com 7 suítes lá, e lá ela vai ter um ambiente terapêutico para nós começarmos uma terapia e terminar. Porque geralmente essas pessoas, quando estão muito acentuada a crise, ela não dá conta de participar de uma terapia convencional. Daqui 6 meses eu vou ter o resultado da terapia. Ela não consegue esperar 6 meses. Daqui 1 ano nós vamos, né, fazer uma terapia uma vez por semana. Ela não dá conta. Então a internação, ela é uma terapia intensiva. As pessoas vão para lá e ficam 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas em média é 3 dias. Nesses 3 dias a gente dá conta de fazer um diagnóstico do problema do casamento e aplicar o método da terapia do amor redentor. Nesses 3 dias a gente consegue fazer isso. E aí as pessoas já saem de lá com mais capacidade de enfrentar os seus problemas. Não é que a gente resolve o problema lá, mas lá a gente mostra para a pessoa a raiz do problema. E mostra como que ela vai conseguir. E geralmente, quando a gente faz a terapia, a própria pessoa entende qual é a raiz e a própria pessoa entende que ela vai dar conta. Porque agora ela consegue compreender por que ela está naquela situação. E geralmente as pessoas não conseguem, fica ali acusando um ao outro, e o problema é tu, o problema é eu, o problema é tu, o problema é nós, mas eles não conseguem ter uma luz. E lá a gente consegue trabalhar isso com eles. E então procura a gente, né? Procura aí, pede o WhatsApp, a gente faz um contato e aí a gente faz um diagnóstico da situação. E aí, se for um caso crônico de separação imediata, interna. Se ela der conta de fazer uma terapia convencional, uma vez por semana, aí faz também e aí a gente consegue contribuir. E os custos desse tratamento é muito? Não é muito, né? Porque, vamos lá, eu costumo dizer assim, quanto que vale um divórcio? Eu, já pela graça de Deus com a minha esposa, já ajudamos a salvar casamento que as pessoas tinham gasto já mais de 400 mil reais no divórcio. E já estavam morando em casa separada há quase 1 ano. Foram e Deus restaurou. Então veja, a estadia de 3 dias lá vai custar geralmente em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800. Mas geralmente 70% disso praticamente é alimentação. Porque a pessoa 3 dias toma café, almoça, janta e merenda, né? Um casal num hotel tomando café, almoçando, merendando e jantando, ele gastaria quanto por dia? Sem o tratamento. Sem o tratamento, estou falando só a estadia. Ele não gastaria menos de 300 a 400 reais. Não gastaria. Isso estou falando de um hotel simples, né? Não gastaria menos do que isso. Então, geralmente, 1.500 a 1.800, porque a gente só cobra o custo a gente não ganha dinheiro com isso. A gente não abriu a clínica para ganhar dinheiro com isso, né? Não foi para vender livro. Deus nos chamou para restaurar casamento. O que as pessoas pagam é o custo operacional, porque geralmente eu tenho que contratar alguém para cozinhar, ou às vezes a minha esposa faz isso, né? Então, assim, é o custo de energia, é o custo de hospedagem, é o custo de alimentação, né?
né? Então, geralmente, dá aí em torno de R$ 1.500, R$ 1.800, dependendo se vai ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? A gente vê a condição da pessoa. Grande parte das pessoas que já foram lá para a clínica, eu tirei dinheiro do meu bolso. Pastor João, eu já paguei para as pessoas lá para a clínica. Uma vez teve um casal, estava com muito problema, me procuraram. E aí a gente fez o diagnóstico e entendemos que eles tinham que internar. Mas o marido trabalhava fazendo aplicativo. E ele tinha umas dívidas, que ele estava com a dívida de agiota, que era um dos problemas que eles estavam tendo de casamento. E aí ele não podia não pagar, porque ele pagava todo dia o juro dessa dívida. E eu falei, não, você vai lá para a clínica, eu vou pagar para você. Você vai para lá ficar 3 dias. Quanto que custa uma diária tua? Eu ganho aí em torno de R$200 a R$300 livre. Então eu pago. E você vai para lá. E ele foi para lá e Deus restaurou o casamento deles. Então, se precisar pagar, eu pago. A questão não é os 1.800. A questão é quanto que custa um divórcio. Se você fizer esse cálculo, é de graça. Não tem dinheiro que pague mesmo. Gente, eu quero aproveitar para mandar um alô novamente para Maria, doutora Maria Ivonete, melhor oftalmologista de Rondônia, ali da dona da Vision Center, que está ligada na programação. Aquele abraço, muito obrigado. Eu até quero convidar a senhora um dia para vir aqui. Vamos ouvir essa canção, daqui a pouquinho nós estaremos retornando com mais bate-papo. Nós vamos entrar para o campo político também, porque o pastor Val, ele tem muitas novidades para trazer para nós, e a gente vai discutir um pouquinho sobre o cenário político estadual e federal também. Vamos de música, daqui a pouquinho nós voltamos. Um abraço, é só o tempo de tomar um golinho d'água. Olá, meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar. A Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé.
Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Japuarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Beleza, de volta aqui com o seu programa A Voz da Comunidade, onde o povo se vê na TV. Gente, esse programa aqui marcou história, marcou época. Teve muita gente que nos encontrou na rua aí, falou assim: rapaz, cadê o programa? Eu preciso ver o programa e fazer anúncio no programa. E eu acabei dando uma pausa devido ao problema que aconteceu com a minha irmã, que sofreu aquele acidente, politraumatismo craniano. Eu fiquei sem cabeça para nada, a irmã caçula. E eu não conseguia, fiquei amarrado de uma vez e eu não conseguia. Eu digo, Deus vai fazer um milagre. No dia que Deus fizer um milagre, que eu ver que é um milagre mesmo, eu vou arrumar uma possibilidade de voltar para o programa, uma forma de voltar. E a gente até dá testemunho do que aconteceu, porque o médico falou que não tinha jeito, não tinha escapatória. Politraumatismo craniano, mesmo acidente com o Ayrton, mesmo trauma que o Ayrton Senna teve, ela teve também. E de 100, uma pessoa sobrevive. E ela é uma dos 100. Sobreviveu, tá de pé. Mas vamos lá, gente, vamos de alô. O pessoal tá assistindo a programação. Sofia Andrade, ligado na programação. Sofia Andrade, eu acho que eu sei quem é. Aquele abraço, até veio aqui conosco já. Aquele abraço, que Deus abençoe. Sofia Andrade, ela é de qual partida? PL? Olha aí, Sofia, aquele abraço. Tô aqui com o nosso querido pastor Val Senir. Quero mandar um abraço novamente para o Carlos. Eu acho que eu nem mandei um abraço pro Carlos. Mandei, né? Não, né? Um abraço pro Carlos. Doutora Andréia, minha amiga, doutora Andréia Albuquerque. Ela é ovelha do pastor Val. Aquele abraço todo especial. A minha esposa, muito obrigado pela sintonia do programa, por estar na audiência aí também. E também nos ajudando também, que o microfone estava ligado, né? E ela orientou aí pra gente, para que nós possamos estar desligando o microfone. Então valeu, brigadão. Também o Magno, eu chamo ele de Magno Sentimento. Dilmar, aquele abraço todo especial. Também a Fatinha, Jorge Washington lá em Vilhena e minha cunhada Eliane lá em Manaus. Aquele abraço todo especial para vocês. Obrigado pela sintonia de vocês, tá bom? Vocês são importantes para nós, para que a gente se sinta motivado ainda mais a continuar com a programação. Queridos, nós batemos um papo aqui gostoso com o pastor Val Senir sobre a questão da clínica, dos tratamentos, né? Eu sei que o programa é curto, mas veja bem, ele trouxe aqui bastante coisa e agora nós vamos para o campo político, pastor. Pode ser? Vamos para cima, vamos que vamos. Esse aqui
é pau para toda obra e aqui a bola que jogar ele bate no peito e faz o gol, né? Pastor Val, o senhor hoje é do partido do PL. Do PL, né? Partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, hoje nosso presidente Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, o nosso governador Marcos Rogério. Eita, olha aí. Como que está hoje a articulação política hoje no Estado? Como que você vê hoje essas pesquisas que estão vindo, estão até dando uma posição boa pro Marcos Rogério, né? As pesquisas hoje, né, já faz algum tempo, todas elas colocam o Marcos Rogério em primeiro lugar, tanto em cenários de primeiro turno e em cenários de segundo turno, né? Mas quem está nos bastidores de política e acompanha a política de forma, eu diria, mais profissional, entende que a conjuntura política ela é mais do que as pesquisas. Porque às vezes é possível que um candidato esteja bem nas pesquisas e quando começa a eleição o cenário não se concretiza. Mas falando especificamente do Marcos Rogério, o cenário é muito favorável para ele por uma conjuntura de fatores que eu diria que quem acompanhou o Marcos na última eleição, ele não teve na última eleição esses fatores. Alguns fatores de erro mesmo, eu diria, nosso, né? E ele já reconheceu coisas que tem a ver com ele, da parte dele, né? E corrigiu esses erros. Você fala do fato dele dizer que é tímido e as pessoas achar que ele era antipático ou não? Você interessante, né? Você fez uma análise psicanalista agora, né? As pessoas às vezes veem um pastor, veem um político e acha que ele não tem timidez, né? Ele não é introspectivo. E o Marcos, ele é jornalista, fala bem, né? Comunicador, e ficou muito conhecido no Brasil na CPI da Covid. Mas ele já tinha sido muito conhecido também na relatoria da cassação do deputado Eduardo Cunha. Então ele é uma pessoa muito comunicativa. E a maioria das pessoas, às vezes, quer aquele político popular ou populista que sai dando tapinha nas costas, indo em todos os lugares, e as pessoas elas correlacionam isso a ser necessariamente uma coisa boa. E a gente sabe que não é, né? Ser popular ou ser populista não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Às vezes isso inclusive pode ser uma armadilha para o eleitor, né? O que eu diria que em muitos momentos foi da política, né? Mas eu não diria só isso, né? Eu diria que naquela eleição o Marcos Rogério, ele não necessariamente queria ser candidato. A conjuntura ali do partido, o pedido dos companheiros, o pedido da população, né? Mas ele acabou saindo ao governo sem preparar, eu diria, o cenário político para a eleição, para compreender o que o Marcos tinha de proposta, né? Então tudo foi muito atropelado. E nós estávamos sozinhos em todos os sentidos, né? Questões, por exemplo, vice escolhido na convenção, não tínhamos mandatários, não tínhamos alianças, diálogo, né? Então a própria questão da pandemia estava saindo ali em 2022, nós não tínhamos terminado ainda o cenário pandêmico. Então isso também atrapalhava, né, esses diálogos, né, esse contato. Então quem tem a máquina, eu diria, consegue enfrentar isso. Quem não tem, está mais limitado. Isso foi corrigido, né? Então hoje o Marcos tem dialogado amplamente com a sociedade, amplamente com os partidos. Conseguiu montar uma nominata muito boa de deputado estadual. Hoje o PL tem 7 deputados estadual de mandato. Conseguiu montar uma nominata muito boa de federal. E
tem dialogado com outros partidos e outras forças políticas para apresentar para o estado de Rondônia, eu diria que a melhor proposta, porque isso já foi debatido na última eleição, né? O Marcos necessariamente ele não precisa falar coisas novas, porque tudo que não aconteceu no estado de Rondônia, ele já disse que daquela forma que estava sendo conduzido não iria acontecer. E ele disse como poderia ser feito para acontecer. Então, o governo que aí está, ele não fez o que disse que ia fazer. Porque daquela forma não dava de fazer. Não adianta só prometer um hospital. Não adianta só prometer que vai melhorar a segurança pública. Tem que ter capacidade política de construir esse cenário, que é o que o Marcos Rogério tem. Capacidade de unir a bancada federal. Capacidade de dialogar com Brasília, de dialogar nos ministérios, de garimpar os recursos no ministério, né? Capacidade de fazer o enfrentamento social para as questões. E aí você gerar a confiança pública, a confiança política e até a confiança da iniciativa privada de investir no Estado. E aí você gera as condições de fazer o que precisa fazer. Quando você não tem isso, você não consegue nem administrar o próprio governo, a própria máquina pública. Você não consegue fazer isso, né? E aquilo que é feito faz porque a própria máquina pública, eu diria que ela funciona sozinha. Ela funciona sem o governador, né? Então, o Marcos ele tem essa condição de dizer assim, olha, eu falei que não ia ter hospital. Desse jeito não dava certo. E o hospital não saiu. Nós falamos que a segurança pública, do jeito que estava sendo conduzida errada. Mas falaram que eu não sou coronel, né? Então, pelo fato de eu não ser coronel, eu não saberia resolver. Tá aí, ó, o coronel não resolveu o problema da segurança. Mas eu vou resolver. Por quê? E aí as propostas, o nosso plano de governo, mostra que é possível fazer. Por quê? Porque eu diria que o Marcos, ele tem hoje a melhor capacidade de unir a bancada federal, de chegar em Brasília e buscar os recursos que precisa buscar, que é um direito de Rondônia, ter esses recursos. Mas você tem que ter um político que chegue em Brasília e quem estiver lá, vamos agora ser um pouco prático, independente se o governo que vai estar lá é de direita ou de esquerda, a pessoa, quando o Marcos Rogério chega lá para pedir uma audiência em qualquer ministério, todo mundo sabe quem ele é. Isso é extremamente importante. Todo mundo sabe quem ele é. E quando ele dizer, não, eu sei que aqui nesse ministério tem dinheiro, né? E nós precisamos desse recurso, por exemplo, para a segurança pública de Rondônia, e ele une a bancada nossa federal, né? E vai lá e também une as outras forças políticas do Congresso Nacional, né? Para ajudar naquilo, que isso também é possível. Você une, por exemplo, uma bancada da segurança pública. Então você vai nos ministérios, você vai nas comissões, você inclui aquelas pautas no orçamento federal e aí quem tem mais capacidade política de fazer isso consegue ter mais dinheiro. O Marcos vai fazer isso como nenhum outro pré-candidato colocado aí teria condição de fazer, né? Ele não vai se apresentar, Brasília conhece ele e ele tem essa capacidade, né, de fazer isso. Então eu diria que ele está preparado. Resumindo as coisas, o Marcos Rogério sabe o caminho das pedras, ele sabe como resolver. Ele já mostrou que sabe, né? Ele fez um ótimo mandato de deputado federal, um ótimo mandato de senador, e eu diria que nós tínhamos o melhor plano de governo para Rondônia. E agora temos o melhor plano de governo, e o PL, veja, hoje com essa bancada de 7 deputados estaduais de mandato, uma boa bancada de deputado federal, nós temos condição de eleger os 2 senadores. Olha a capacidade que o PL vai ter de trazer benefícios para Rondônia. Então grande, né? O cenário está muito bom. O senhor, como hoje, o senhor é um dos coordenadores e o principal, a principal ponte até o senador. Agora eu vou colocar ele na berlinda aqui. Qual a possibilidade do senador vir bater um papo com a gente aqui na emissora? Total, né? Eu viria candidato a deputado federal pós-convenção
estava pré-candidato a deputado federal e o senador me convidou para fazer parte da coordenação da campanha, pela relação que a gente tem, histórica, já são 15 anos. O Marcos me deu a graça de ser indicado a concorrer como vice, né, que foi um privilégio, um morador da Zona Leste concorrendo a um cargo majoritário em Porto Velho, resultado dessa confiança que a gente tem. E quando ele me fez esse convite, eu não tinha como negar, né? Eu acredito que é uma forma de contribuir, porque nós estamos com uma oportunidade de eleger o governador do estado de Rondônia, e nós vamos ter pessoas como eu, da Zona Leste, que conhece as demandas, né? E vai poder chegar no governador e dizer assim, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, né? Não só o fato dele conhecer essa realidade do ponto de vista teórico, mas já aquela expressão, o que os olhos não vê, o coração não sente. E o Marcos, quando ele me convidou para ser da coordenação da campanha, ele usou uma expressão, né? Pastor, eu confio no senhor e o senhor vai ser os meus olhos e o meu coração nessa campanha. Eu preciso de alguém que eu confie. Então, se eu vou ser os olhos dele e o coração dele, os olhos do Marcos e o coração do Marcos são da Zona Leste. A Zona Leste vai estar muito bem representada. Isso deixa a gente bem feliz, né? Porque a Zona Leste está precisando mesmo de atenção. O PL, quando você olha para o PL, você já vê a representação da direita. Sim. Hoje tem vários partidos de direita, porém é a representação da direita. E nós estamos vendo a nível não só estadual, nacional, como está a polarização e como estão trazendo para o campo político coisas terríveis, tanto direita quanto esquerda, mas a esquerda está distribuindo o máximo que pode. Eu vi até um vídeo onde que a direção do PT da esquerda, né? Desculpa até falar o nome, a direção desse partido aí de esquerda está fazendo ali um treino com o pessoal, colocando alguns vídeos relacionando o Flávio Bolsonaro, o pessoal da direita, a esse problema junto ao Master, junto ao INSS, né? E isso afeta o Estado politicamente? Olha, eu diria assim, a esquerda em Rondônia, do ponto de vista político partidário, eu diria que ela não é relevante. Não tem, se eu não errar no dado aqui, mas parece que tem um vereador eleito em Rondônia. De esquerda? De esquerda. Do PT eu falo, né? Então, assim, eles não conseguem eleger bancada de vereador, por exemplo, Porto Velho não tem ninguém. Então, do ponto de vista político partidário, não afeta tanto, mas do ponto de vista da ideologia da esquerda, afeta muito. Porque a esquerda, ela vive de narrativa, né? Ela cria narrativa para dizer assim, olha, estão me acusando disso, mas na verdade isso é eles. Então, eles acusam do que eles fazem, daquilo que eles são, que é para descredibilizar e dizer que não existe verdade. O atual mandatário falou que quando o político comete um erro, ele já tem que arrumar um culpado. Então, assim, essa é a história do PT, né? Então, assim, nesse sentido, acaba a gente precisando se explicar. Mas eu diria que a população hoje está bem capaz de discernir essas coisas, né? E onde a gente tem um estado aí amplamente de esquerda. O Flávio esteve aqui, Rondônia foi privilegiada, foi o primeiro estado do Brasil onde o Flávio fez a sua pré-campanha, pré-lançamento, oficialmente, fez lá em Paraná, na cidade do Marcos Rogério. Que maravilha. Gente, olha, infelizmente o programa já foi, pastor. Eu gostaria de tê-lo novamente aqui na próxima programação. E eu inclusive, eu gostaria não só de tê-lo na programação, mas de firmar uma parceria
para que a gente consiga trazer para o nosso campo o nosso diretor, porque esse diretor aí, eu vou lhe falar, é um homem de Deus, abençoado. Já está no nosso campo, né? Amém. Glória a Deus. Gente, fechou o horário. Eu quero agradecer a todos vocês. Nós vamos ter outra oportunidade com o Pastor Val. Muitas pessoas mandando mensagem, mas nós vamos deixar o Pastor Val para outra oportunidade. E para nós vai ser uma honra lhe receber, até porque tem muita coisa a ser falada ainda sobre tanto a questão política, mas a questão também da terapia, né, dos tratamentos de casal e a questão pastoral também. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado você de casa, obrigado nosso diretor, obrigado a Deus Pai Todo-Poderoso e até a próxima programação, se Deus assim permitir. O programa A Voz da Comunidade, com João Oliveira.